choro em todos os filmes, gente. Se eu assisti Mario Kart, eu chorei. E os meninos, os meus filhos, o meu mais novo, ele fica assim, agoniado de eu estar chorando, porque ele se emociona comigo. Ele fica, ai, mamãe, você chora em todos os filmes, tal, é uma coisa que incomoda. E ele sempre fala assim, eu sei que você tem o direito de chorar, tá? Mas, ai, tipo assim, então ele tá me expressando assim, eu sei que você tem o direito de chorar, mas eu não tô dando conta de você chorando. E o meu mais velho, ele sempre fala assim, chora. Ele ouve o meu mais novo falando, ele passa a mão no meu braço e fala, chora, mamãe. Chora que o Gael tá bem, você não se preocupa com ele, não. O Theo fala. E aí o Theo sempre vai lá pro Gael e fala assim, poxa, Gael, você tá fazendo a mamãe ficar com medo de chorar na nossa frente. E aí eles têm essas conversas. Aí o Gael fala assim, poxa, mas quando ela chora, eu fico com vontade de chorar também. E aí eles têm essas conversas, sabe? E eu acho que a fraqueza tá em você não poder ter essas trocas. Mas o choro em si, ele tem que ser espontâneo. Porque, eu vou te contar, os meus meninos, teoricamente, eles não choram. E isso não foi ensinado para eles. Por exemplo, o Otávio, uma vez ele caiu no clube, cortou o queixo. Eu tenho o vídeo, ele bebezinho, tipo assim, com 2, 3 anos, tá dando ponto nele, limpando, e ele não tá chorando. Ele firme, assim, ó, sabe, com o olho cheio d'água, assim, mas sem escorrer as lágrimas nele. E o Augusto, que é o mais velho, também do mesmo jeito. Ele uma vez quebrou o braço, eu levei ele no médico, que foi fazer o raio-x, aí falou, ó, vai mexendo no seu bracinho, tem que fazer assim, ele fez assim, ele tinha também uns 2, 3 anos. Eu chorei e ele não chorou. Os dois são, não sei se resistentes à dor ou se é o processo do choro para eles é complicado. Nenhum dos dois a liberdade são de chorar, você percebe assim. Então, a liberdade é poder chorar e poder não chorar, né? Tipo assim, eu acho que o estranhamento não ser o que reprime a criança. Então, a criança não se estranhar, vai ter criança que vai se achar menos porque ela chora muito. Vai ter criança que vai ouvir os pais falando, menina, você não chora, não? Que esquisito, né? E a criança vai ficar, eu acho que eu tenho que chorar mais, porque as pessoas estão me achando estranha. E o ideal, né, assim, dentro do que eu acredito, que eu defendo, não é ela chorar e não é ela não chorar, é ela fazer o que ela precisa, sem preocupação com o que o outro tá esperando dela. Então, se os seus filhos não choram e eles têm a liberdade de não chorar, é o ideal. Mas eu lembrei de uma coisa aqui agora, por exemplo, o Otávio, que é o mais novo. Ele cai e não chora. Se eu falar alguma coisa pra ele chora. Então, e o sabe, que assim, e Otávio, como que você lida fez? com isso? Se eu falar com ele assim, ele já começa a chorar. É que ele tem medo do seu, hein? Pode ser. Não, né? Você não quer não, falar, mas ele tem medo não, do mas seu, não é hein? às vezes igual essa semana. Eu tava estudando com ele, e aí eu Vocês não consideram zanguei. um pai bravo? Justo. Eu já entendi Ele tudo. não quer falar, ele tá com vergonha de Não, você. eu já não sou entendi. bravo, não sou bravo, não. A minha bravo esposa é pra muito caramba. brava. Minha esposa é muito brava. Eu dialogo, assim, eu converso bastante com eles. Mas pra você ter ideia, foi assim, ó, eu tava estudando com eles, com o Otávio, que é o mais novo, que é o que eu te falei, o Augusto, não. O Otávio, se você falar com ele, se você chamar a atenção dele, ele chora na hora. Acho que ele, talvez de vergonha, ele não gosta de sentir vergonha, eu acho. Porque isso era dele novinho também. Eu lembro que você chamava a atenção dele, ele sentava embaixo da cadeira e ficava lá chorando sozinho. E hoje, por exemplo, que tem 10 dias, eu estava estudando com ele na prova. Falei, lê isso aí. E aí o que você não entendeu, eu vou te explicar. Aí ele leu, eu falei assim, você entendeu o quê? Aí ele, nada. Eu falei assim, mas você não entendeu nada? Não, vamos ler de novo. Alguma coisa você vai entender. Aí ele leu de novo, começou a chorar. E eu nem tinha zangado com ele. Você percebe? Às vezes ele fica com... Acho que o fato dele se sentir envergonhado... Tem coisa aí que você não tá falando. Mas ele chora... Não, verdade, Tô verdade. falando pelas metades. Não, é isso. É isso. O que eu percebo dele é que não é o fato de, às vezes, ele machucar que faz ele chorar. O que faz ele chorar é o fato dele sentir vergonha. Então, qualquer situação em que ele sinta vergonha, ele chora. Mas em outras situações, por exemplo, que eu acho que ele deveria chorar. Quando ele machuca, por exemplo, quando ele cai... Deixa eu te perguntar, ele não vocês chora. têm cultura de implicância na sua casa?
O que é e o de cultura falar de com implicância? de implicância e ironia. Eu percebi isso nos meus atendimentos, né? Que as famílias brasileiras, elas têm muita cultura do olá, da implicância. Perdeu quando a criança joga, vamos dizer, né? Sim. Vocês têm a cultura de falar com ironia, lá, não tá com medo não, coisas assim, de brincadeira, que você considera que você tá falando brincando, que você Acho considera que você tá não. sendo divertido. Acho que não. Isso não. Outra pergunta que eu queria te fazer. Acho que não, talvez eu faça sem perceber, mas não, se faz não é constante. Porque é muito comum na cultura brasileira as crianças terem muito medo de humilhação. A gente fala humilhação, que a palavra é muito forte, mas eu vou dar exemplos de humilhação aqui para vocês que talvez vocês não consideraram até hoje. Por exemplo, quando o adolescente, veja se aconteceu isso na vida de vocês, um colega adolescente de vocês dormiu no meio da aula. Aí o professor foi na mesa e bum! Deu um batidão assim na mesa, o menino quase morre do coração, os colegas, não pode dormir na aula não, seu idiota e tal. Isso é uma humilhação enorme. Mas a gente não aprendeu a ver isso como humilhação. E muito mais, a gente aprendeu que ele quase morrer do coração é culpa dele, porque ele dormiu na sala. A gente nunca pensou que esse professor não teve qualquer maturidade para lidar com um aluno cansado. Esse professor não se perguntou como é que está a vida desse aluno. Esse professor não se perguntou o que pode estar fazendo essa criança estar tão exausta que está dormindo no meio da aula. E esse professor aproveitou essa oportunidade para os outros colegas de sala gostarem dele. Então, assim, a nossa cultura é uma cultura que ela é muito... A educação é considerada a partir da humilhação. A gente acredita que humilhar ensina, que humilhar educa. Vou dar um outro exemplo de humilhação e de traição, né? Que é a criança, 10 anos, fez xixi na cama. Dessas coisas, cara, sonhou que estava indo ao banheiro e fez xixi na cama. Almoço de família, amanhã aqui, vocês não sabem quem fez xixi na cama essa semana. Cara, com 10 anos, vocês não vão acreditar. E o menino lá, porra, mãe, por que você foi contar pra todo mundo, cara? Não, tem que contar o menino de 10 anos fazendo xixi na cama. Sua avó não vai acreditar que você fez isso. Isso é uma humilhação enorme, assim. Então, quando a criança é pequenininha, esse padrão já existe. Às vezes a criança com 1 ano, 2 anos, ela já está aprendendo a ter medo dessas humilhações, né? E ela começa a viver a vida dela fugindo dessas humilhações. Quando ela tem algum gatilho que diz para ela que ela vai ser humilhada, ela já perde, né, já começa a chorar. Agora, tem um aspecto muito importante que eu acho legal da gente explicar, que é assim, didaticamente, né? O nosso cérebro, qual é o maior objetivo? O nosso cérebro tem 2 grandes objetivos na vida. O primeiro objetivo, grande objetivo do cérebro é amor. É ser aceito, é ser amado, é ter adultos que têm orgulho dele. Então, se o meu maior medo é ser aceito, minha maior busca é ser aceito, né? Qual é o meu maior medo? É ser rejeitado, né? É decepcionar esses adultos. É o meu maior medo. Então, pode ser que o choro não seja de medo de humilhação. Pode ser um choro de, mais uma vez, eu estou decepcionando meu pai. Mais uma vez, eu não estou fazendo jus à expectativa que ele tem com relação a mim. Não estou entendendo um texto simples. Olha como é que eu sou burro. Esse reflexo é direto com quem pratica o ato ou não? Eu te falo o seguinte, explicando. Se o pai passa isso para a criança, ela vai refletir sempre nele, ou ele pode estar recebendo esse estímulo de outra pessoa e reflete em todas as outras? Reflete em todas. Eu vou te explicar por quê. Entendeu? Que se você imaginar que a gente está construindo uma casa juntos, que o filho é um projeto de casal. Está construindo a casa ali. A gente está fazendo a base. Então, a relação primária, que a gente chama pai e mãe, cuidadores primários, ela é a base de todas as outras relações da criança. É a base da casa. Você e a sua esposa estão construindo essa base juntos. Se a base estiver torta, a casa vai ser toda torta, porque foi construído junto. A base foi construída junto. As referências, os valores, as crenças, tudo foi construído enquanto uma unidade, porque é uma equipe criando aquela criança, né? Mas acontece que o meu filho, ele ficava a semana inteira com a avó, então a avó criou a base junto com vocês, né? Então a avó também é parte dessa referência, ela é parte dessa base. Então,
todos os movimentos que foram feitos nessa casa depois que ela for construída é a partir de uma base torta ou a partir de uma base, né, irregular. Essa base, ela é a referência. Então, se eu aprendi na minha base que eu tenho que ter muito medo de humilhação, eu vou ter medo de humilhação em todas as minhas relações. Se eu aprendi naquela base que eu sou incompetente e decepciono uma figura importante para mim, eu vou ter medo de decepcionar todas as outras figuras. Isso não se reflete somente na pessoa com quem ele está se relacionando naquele momento, porque é uma construção de base, é uma construção de valores e crenças, né, que tornou a forma padrão ali, né, com que ele reage às relações. Então, isso não vai ter, não vai fazer diferença exatamente quem é que está ali naquele momento, mas sim qual foi a base que foi construída para chegar naquele ponto, entendeu? Pô, eu sei que você tem a formação, né? E como diria um amigo meu, tem a psicologia para lidar com as situações.